Fechando os nossos olhos para a gente iniciar a nossa tarefa de estudo da noite de hoje. Mestre amado, Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós agradecemos, Senhor, a Tua presença e a presença dos companheiros do alto que nos ajudam nessa tarefa. Te rogamos por todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, pelos nossos lares, nossas casas, nossas famílias e por todos os companheiros do grupo que se encontram adoentados. E também, Senhor, pelos companheiros do grupo que não puderam chegar até a reunião de hoje, onde quer que eles estejam, que eles recebam, Senhor, a influência das nossas reflexões da noite de hoje. Também, Senhor, te pedimos pelo nosso planeta, pelo nosso Brasil, que os dois sejam fortalecidos cada vez mais na Tua paz, na Tua bênção, e que, Senhor, principalmente o povo brasileiro, que eles possam estar sendo assistidos por este governo, que esse governo se sensibilize cada vez mais para ajudar aqueles que são mais necessitados, aqueles que são mais pobres. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho de reunião da noite, rogando que a Tua paz e a Tua bênção permaneçam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito bem, então vamos aqui. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Item 6. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E, quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila. Com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13. Olha só, São Paulo está dizendo aqui que sem caridade nós não somos nada. A gente pode fazer o sacrifício que fizer, a gente pode fazer um monte de coisas e tal, social, mas se não tiver caridade, não adianta, nós não seremos nada. O que ele está querendo dizer aqui, em resumo, é que a caridade é o elemento que vai nos levar à perfeição. É o elemento que vai nos aproximar de Jesus à medida em que a gente vai trabalhando essa caridade. Porque nós sabemos, e da doutrina espírita nos explica, de que a caridade é o amor em movimento, ou seja, amor em ação. A gente pode ter amor, mas não se tiver essa disposição de ajudar,
a tudo que está em nossa volta, a todos que estão em nossa volta, de nada adianta a nossa vida. Ou seja, nós perdemos a nossa reencarnação. Então, meus amigos, o próprio Paulo confirma para nós que nós precisamos de praticar a caridade a fim de que nós sejamos libertos dos grilhões das imperfeições. Então, tudo que está no Evangelho se resume naquilo que Paulo nos falou nessa epístola. Caridade. E o livro dos Espíritos, o Evangelho aqui que a gente está estudando, ele já disse para nós que fora da caridade não há salvação. Então a nossa salvação está na caridade. Até porque, olha só, nós vivemos em convivência. A convivência é o quê? O trabalho de ajuda mútua. Eu sempre gosto de dizer que ninguém é nada sozinho. Ninguém é nada sozinho. Desde que a gente nasce, a gente dá trabalho para os pais, de dar um trabalho terrível para os nossos pais, até no momento que casa. Aliás, a gente dá trabalho até depois que casa. Porque às vezes, nós filhos, mamãe, tá faltando isso, dá uma ajuda aí, papai, não sei o que e tal. Eles estão lá. E para os nossos pais, a gente é criança o tempo todo. Exemplo aqui particular. Mamãe sempre vive, quando eu ligo para ela todo dia, para dar boa noite, tal, etc. Ela diz: meu filho, Deus te proteja, Deus te ajude. Meu filho já fez isso, já tomou seu leite, já jantou, já almoçou. Ou seja, cuida sempre de nós. Mesmo depois de marmanjos e velhos. Comentários? Obedecer e servir, esse é o... É o lema. Esse é o lema. Obedecer e servir. Então, o lema é esse. O Nato já falou que a gente realmente precisa observar esta frase. Mais alguém? Eu acho que a gente está... O engraçado que a gente está sempre reforçando, né? Esse sentimento, esse conceito de caridade. Isso. E a dificuldade de se pôr em prática, na verdade, literalmente como deva se colocar. Se pelo menos um pouquinho das pessoas praticasse a caridade verdadeira, de fato, como é para ser, nosso país, nosso planeta era muito melhor. Então a gente vê que em termos de todos, nós estamos muito distantes. E olha que quanto tempo que é pregado isso, quantos mil anos, e muito antes já se falava nessa questão da ajuda, e foi muito mais enfatizado pelo Cristo, né, que veio justamente nos aprofundar essa questão, e nós continuamos com o egoísmo imperando, o orgulho e tantos outros sentimentos que vêm junto, e é realmente só a transição planetária para dar uma apertada em todos nós, porque parece-me que só a conversa não está tendo muito efeito, não. Era isso que eu tinha falado. Pois é, o que Marlene acaba de dizer é que para a gente sair desse marasmo, a gente precisa ser apertado, sofrer alguma coisa. Ou seja, terremotos, maremotos, governos ditadores, pessoas sem consciências, pessoas sem sentimentos. Porque sim. Rubinho, diga, meu irmão. Você falou uma coisa aí, cara, que acho que, se eu não me engano, você falou governos ditadores, não foi? Sim. Meu irmão, como a gente não fica chateado com o que está acontecendo? Desculpa a modéstia parte aqui.
A gente fica indignado, rapaz. É uma molecagem. Eu não sei o que a espiritualidade está por detrás disso. Mas a gente fica até desanimado. Tu tá me entendendo o que eu tô querendo dizer. Sim, eu tô Eu não vou entendendo. entrar em discussão porque tem gente aí que pensa diferente. Então, não quero entrar em discussão. Mas a gente fica desanimado, pô. Ok. Só isso É o mesmo. seguinte, ô Lucas, a gente tem que perceber o seguinte: nada, nada, a gente pode ficar desanimado, pode ficar chateado, mas nada do que acontece no nosso planeta e, logicamente, em todo o universo está fora das vistas de Deus. Se Marlene falou a respeito de transição. Transição é isso. Problemas e mais problemas, uma revolução total no planeta a fim de que a coisa fique calma. A gente, tendo conhecimento da doutrina, é o seguinte, deixa eu repetir para vocês. Um tempo desse aqui eu pedi para um mestre de obra para fazer um pequeno serviço aqui em casa. O serviço era pequeno, não foi necessário a gente sair. Mas quando chegou um dia, trabalho do homem, aí eu cheguei, eu disse assim para ele: eita, meu irmão, tá tudo bagunçado. Ou seja, fazia um negocinho aqui, eu lá, ficava umas besteiras dentro de casa, um monte de poeira e tal. Aí ele disse assim: não, seu Rubinho, olha a frase que ele me disse. Eu tenho repetido isso muito. Olha a frase que ele disse: seu Rubinho, para arrumar, tem que bagunçar primeiro. É lógico. Para esse planeta arrumar, meu irmão, nós vamos ter que passar por um monte de problemas, inclusive que a gente está passando guerras e mais coisas. Coisas que a gente não vai acreditar que vai acontecer. Mas se isso acontecer, o Lucas, né, quem pensa da mesma forma, Isso. Lucas, se isso acontecer, está escrito que tem que acontecer para que o planeta modifique, meu irmão, o sentimento desse povo ingrato. Você se lembrou da Bíblia, que a gente sempre comenta a respeito disso? O povo de Israel ingrato sempre faz contrário àquilo que Deus pede para fazer, contrário às suas leis. E aí o que acontece? A lei representa Deus aí, castiga o povo. O que significa castigar o povo? A lei, meu irmão, faz um rebuliço no povo. Dá castigo da pandemia, da epidemia, etc. E o povo vai acabar se adequando, meu irmão. E aí o planeta... Agora, a gente sabe que quem não quiser se adequar, a gente já comentou isso aqui, a doutrina para nós, serão expulsos na marra. Porque o planeta Terra vai estar num nível vibratório diferente de muita gente que está aqui. E aqueles que estão no mesmo nível vibratório permanecerão. E os que não tiverem no mesmo nível serão expulsos. Porque tem uma frase interessante que eu escutei outro dia nas redes sociais. Um grande do Exército, Marinho Aeronáutico, um dos três, chegou e disse assim: o mal não se afasta espontaneamente. Fecha aspas. Ou seja, ele quer dizer que o mal só se afasta na cacetada mesmo. Só vai na marra. E para ir na marra, o mal vai ter guerra, vai ter confusões. Para que o mal se afasta. É isso. Mais alguém? Diga. Olha, há uma frase na Bíblia que diz assim, ao comentário do Lucas, né, sobre os políticos, a corrupção, que fala assim: maldito o homem que confia no outro homem, né? Então, o que está acontecendo, eu não me foco muito em política. Faz tempo que eu tirei meu foco de política, de muita coisa, mas o que está acontecendo é exatamente isso aí, entendeu?
de uma certa forma, o país está decepcionado com os governantes que nós mesmos colocamos lá. Foram nós que colocamos, todo mundo. A gente foi e acreditou nas promessas, acreditou na palavra bonita, no cartaz bonito, e aí nós estamos colhendo essas consequências, né? A semeadura, você vai semear o que quer, agora a colheita é necessária, você também vai colher. E aí os demais, aí é uma hora da gente pensar assim, bom, o país está do jeito que está. Não seria de que forma que a gente pode melhorar, não as pessoas, mas quanto a mim, o que essa situação está me mostrando, de que forma que a gente pode estar se melhorando. E se lembrar sempre, pelo menos eu coloco isso na minha vida, viu, pessoal? Colocar sempre que a nossa pátria, a nossa casa verdadeira, a nossa morada definitiva, não é aqui. Aqui nós estamos numa universidade, estamos sendo vigiados e estamos tendo toda hora a oportunidade de fazer nossas provinhas. E aí a questão é, a nossa pátria não é aqui, então que Deus nos abençoe, que a gente possa tirar várias lições de toda essa situação que a gente vive, do caos político, do caos que a gente vive no trabalho, no dia a dia, com as pessoas, do dia a dia. E que a gente possa estar sempre se perguntando, essa situação está me mostrando o quê? O que é que eu preciso aprender com tudo isso? O que é que eu preciso tirar de positivo dessa situação? Entendeu? O apóstolo Paulo fala assim, que tudo a gente pode, mas nem tudo convém ao cristão. Porque a gente pode ver tudo, né? Ele diz até além que ele diz assim, a gente deve ler tudo e reter só o que é bom. Então, a gente tem que, assim, a cada dia estar filtrando e retendo o que é bom de cada situação. E o que não for, deixa para lá, desapega, vai soltando. É a melhor forma da gente continuar, porque senão, meu amigo, a gente fica pirado com tudo que está acontecendo, com tanta corrupção que está acontecendo. Não é só nos governantes grandes, não. A corrupção, ela começa das pequenas coisas, entendeu? Olha, eu trabalho no hospital e agora eu não estou mais na assistência, estou no NI, né, no Núcleo de Pesquisa. Então, tem pessoas que eu não entendia por que tem pessoas que tá há 3 anos esperando uma cirurgia. Isso não conseguia entender na minha cabeça. Aí a pessoa está lá precisando, é um trabalhador que está sofrendo, precisando daquela cirurgia há 3 anos, indo. E aí, depois que eu estou nesse setor, eu descobri que essa cirurgia já foi liberada há muito tempo. Há muito tempo que essa cirurgia foi liberada. Mas sabe o que aconteceu? Que esse trabalhador que está necessitando dessa cirurgia ainda não recebeu essa cirurgia, porque há poderosos. E esses poderosos é um médico que tem um amigo também, sabe, é aquele pedidinho que entra ali debaixo dos panos, então está sempre passando na frente. Isso é de desanimar, isso é de dar tristeza. Né? Então a corrupção não é só lá nos grandes políticos, não. É até naquele ali que diz assim, te dou R$ 50 para tu conseguir uma consulta. Isso aí é um passar a perna nos outros, quer dizer, aquele que está a madrugada lá, que madrugou para estar lá na fila e chega outro só porque recebeu R$ 50, passa aquele outro na frente de quem está lá, que madrugou. E isso também são situações de corrupção. E que a gente deve dizer assim, não, eu vou ser diferente, né? Que a gente seja diferente no meio de uma corrupção tão alta da qual a gente está vivendo, que a gente possa ser diferente, fazer a diferença. Obrigada. Que Valqueire pontuou agora,
fez lembrar de um papo que eu tive com uma pessoa conhecida. Barbeiro, meu barbeiro. Eu fui lá e tal, tava conversando com ele. Barbeiro gosta de bater papo, conversar. E nesse dia ele me disse uma coisa interessante, parecida com isso aí, ele tinha um amigo que tinha vindo do interior, que precisava fazer uma cirurgia, fazer um atendimento no SUS. No SUS. Quando chegou lá, o pessoal disse, olha, a fila tá grande, você vai ter que esperar um segundo tempo e tal, assim, marcava. Mas aí, ele que é meio despachado, olha só, meio despachado, chegou numa daquelas pessoas que trabalhavam lá, falou com a pessoa e tal, e a pessoa resolveu colocar a pessoa na frente de outras que estavam na fila e pagou, deu para a pessoa funcionária lá do SUS R$ 400. Ou seja, a corrupção não está só lá em cima, não. A corrupção está em todo o canto deste país. Por isso que a coisa não funciona, não anda. Quer ver uma outra coisa? E a gente está no estacionamento de qualquer estabelecimento e tem homens que estacionam no lugar de grávidas. Tem novinhas e novinhos que estacionam no lugar de idosos. Isso é corrupção, meus amigos. Isso é extrema corrupção. Aliás, pode até, o pessoal vai achar até forte o que eu vou dizer aqui. Nós somos corruptos. Porque a gente mente aqui, mente acolá e tal, diz uma besteira por outra e tal, pensa mal do vizinho e tal, aquele negócio todo. Isso é corrupção também. Só que existem corrupções e corrupções. Meus amigos. Enquanto nós não mudarmos, se cada um de nós fizermos a nossa parte de mudar esse nosso interior, o planeta não anda. Vai ficar nessa história aqui, meu caro Lucas, até sabe lá Deus quando. E aí, o que acontece? Haja sofrimento, haja o povo passar por governos ditatoriais, haja o povo passar fome, passar dificuldade, porque os grandes querem tomar conta de tudo e deixar o resto a pindainha. Logo, se a gente não começar, aí Deus manda pandemia, manda terremoto, manda guerra e tal, para ver se esse povo se ajeita, meu irmão. Vou relembrar, estão lembrados do povo de Israel? Pois é, esse povo de Israel somos nós, a nossa humanidade, que teima em estar fora do rumo, e aí depois reclama. Então, a solução também, o Valdirene falou, a mudança interna de cada um de nós. Agora, nós aqui que estamos na reunião, precisamos fazer a nossa parte. Tá? Dá um exemplo. Essa é a nossa parte. Para ver se a coisa... Porque, olha só, segundo Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, diz lá uma frase interessante que diz o seguinte: o exemplo é mais vigoroso do que a argumentação. Vou repetir, abre aspas. O exemplo é mais vigoroso do que a argumentação. Fecha aspas. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Por isso é que os grandes missionários eram seguidos sempre. Porque eles davam exemplo e a multidão era arrastada por isso. Opa, fulano de tal aqui dá um exemplo. Então a gente precisa seguir este homem ou esta mulher. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Jesus, Mahatma Gandhi, esse monte de gente. Tinha multidões de seguidores. Porque davam o exemplo. E todo mundo admirava. Até hoje. Muito bem. Mais alguém? Tá. Então vamos lá. Continuando a nossa leitura.
tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse em todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade até acima da fé. Tá aqui, ó. Ele falou lá. Se eu tiver fé do tamanho do que dá para arrastar a montanha, se não for caridoso, eu nada sou. Foi isso que ele disse lá em cima. Ou seja, a caridade está acima da fé. Isso é muito interessante, meus amigos. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante, do sábio, do rico, como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Olhem só, meus amigos. Então, ele está dizendo aqui que a caridade não depende de condição financeira, de condição nenhuma. Qualquer um pode fazer. Aliás, meus amigos, boa noite, Orlando. Aliás, meus amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa história de conviver, a lei de sociedade, que a gente estuda no livro dos Espíritos, ela nos dá a entender que a lei de convivência, a convivência é um elemento que nos dá a oportunidade de fazer a caridade a todo instante da nossa vida, desde a hora que a gente acorda até na hora que a gente dorme. Em casa, na rua, no trabalho, na religião, em qualquer lugar que nós estivemos, nós temos condições de fazer. E é muito simples. É fácil. Logo, a salvação é muito fácil. Não basta apenas crer em Jesus Cristo, viu, pessoal? Porque o próprio Cristo nos disse certa vez, a cada um segundo suas obras. Logo, as nossas obras dirão que nós somos, dirão para onde nós iremos, serão, segundo Chico Xavier, serão o nosso advogado em qualquer lugar que nós nos encontremos, as nossas boas ações. E isto é maravilhoso, meus amigos. Então, esse grupo é maravilhoso porque todo mundo participa. E eu fico cada vez mais empolgado com o estudo desse grupo, porque esse grupo participa todo mundo. Eu passo em outros grupos, não. Participa um ou dois, o resto fica calado, fica só assistindo, tal. Mas aqui não, aqui é diferente. E por conta disso, todos nós aprendemos. Todos nós aqui aprendemos. Inclusive eu que sou metido como coordenador, mas coordenador aprende também. Por todo mundo. Aliás, em matéria de espiritismo, disse J.R. Pires, todo mundo é aprendiz. Todos nós somos aprendizes. Não existe doutor em espiritismo. Todos nós somos aprendizes. Alguém quer comentar? Irmão Rubens. Diga, meu irmão. Irmão Rubens, como é que eu posso saber que eu estou fazendo? Como é que eu posso saber no meu dia a dia que eu estou praticando a caridade? Olha só, quando a gente faz a caridade, a gente se sente muito bem, ótimo. É como se aquilo que a gente fez nos deixou assim, uma leveza. Ou seja, houve envolvimento nosso com aquilo que a gente está fazendo, em especial com as pessoas necessitadas. Quando a gente faz uma caridade para alguém, ajuda alguém a se sentir
bem com aquilo, pode ter certeza que isto é o sintoma, é o indício de que você está praticando a caridade. Porque não adianta fazer a caridade sem ter sentimento. Não cola. A gente tem que fazer a doação, mas com um sentimento, ou seja, essa doação vai com o nosso sentimento, com o nosso amor, com a nossa disposição de ajudar. Aí sim, é indício de que nós estamos no caminho certo. Faça aos outros aquilo que quer que vos faça. Esse é o melhor sentimento que a gente pode ter. Fazendo para os outros aquilo que a gente gosta, se sente bem. Então, se a gente se sente bem, não vai se sentir negativo. Então, se faz para os outros e a gente se sente bem. Então, aquilo que a gente faz para os outros e que a gente se sente bem, essa realmente para mim, é a verdadeira caridade, como dizia Jesus, né? Que você faça aos outros tudo que você quer que vos faça. Então, se você quer fazer aos outros, então faça como você fosse fazer para você mesmo. Aí sim você está realmente praticando a verdadeira benevolência, a verdadeira, não é isso? Está fazendo aos outros aquilo que a gente quer que faça para a gente. A gente se sente bem fazendo alguma coisa para o outro, então essa é que é a caridade, essa é a paz que a gente tem que sentir primeiro, para poder fazer para os outros. Bem, mais alguém? Interessante é que a gente aprende, pelo menos eu já aprendi, que a caridade, essa questão do sentimento, do coração, ela tem que estar mesmo na nossa essência, porque não tem como enganar Deus, né? Ele sabe de todas as coisas, então o que vale realmente é aqui dentro, é o que você sente, que você está fazendo com amor, com boa vontade, é uma coisa que aí é que é a justiça divina mesmo, não tem como enganar, né? Eu acho que o que eu peço muito para mim é que cada dia Deus me capacite nesse sentido de amar meu próximo de verdade, porque é um aprendizado que a gente tem que ir praticando, e acho que quando a gente estiver lá no superior, se for um espírito superior mesmo, já vai acontecer naturalmente, mas no começo a gente tem que, aquela questão do conhece-te a ti mesmo, você realmente fez de coração, você realmente fez de fato, porque é uma coisa linda, porque não tem como enganar, sabe? É só isso. Muito bem. Mais alguém? Rubinho, Diga, meu irmão. Lucas. tem uma coisa que eu sempre digo assim, só do fato de você sair da sua casa, independente se você chegou do trabalho, da faculdade, independente do que você está fazendo, e você ir para a casa espírita prestar algum serviço, por exemplo, na terça-feira, tem pouca gente, mas as que vão estão fazendo uma caridade enorme, cara, para casa. A dona Marlene falou uma coisa muito bacana. Antigamente, dia de sexta-feira, né? Eu nunca participei não, mas São Beto sempre falava. Tinha uns filmes. Então ela se mostrou e falou enquanto nenhum está fazendo. E se já tiver uma pessoa para fazer isso, já ajuda muito a casa, entendeu? Cada um fazendo um pouquinho, isso já é uma caridade enorme, meu irmão. Entendeu? Isso já é uma caridade muito grande, ao meu ver. Então, nas pequenas coisas, a gente vai formando coisas maiores. Já é um exercício para a caridade. O meu trabalho é técnico. Sou técnico de enfermagem. Eu não falo enfermeiro, eu sou técnico. Meu irmão tem que ter um pingo de consciência para fazer ali, porque cada coisa que a gente vê no hospital, padre, é difícil. Então, é uma caridade enorme. Esse trabalho de hospital, o Lucas, Marlene, eu falo direito também, participa disso, é um trabalho de oportunidade de fazer a caridade. E o trabalho de hospital é sempre ajudando o próximo. Ora, aí a oportunidade. Aliás, vocês que trabalham em hospitais, principalmente vocês dois, tem mais oportunidade que nós aqui, o resto do trabalho. Não, eu disse assim, Rubinho, que a Val perguntou como a gente pode fazer, eu não sei se foi como a gente pode fazer a caridade. Eu preciso, aquela coisa simples, entendeu? Você dá um bom dia, você
vezes a pessoa fala uma coisa, você, em vez de responder mal, isso já é exercício de caridade. Você pode fazer em vários. Sempre tem a oportunidade de você fazer caridade. Nesses pequenos hábitozinhos aí. Pelo menos assim que eu vejo, né? Não, é isso mesmo, Lucas. É isso mesmo. Você tá certinho. Tá certinho. Ok. Mais alguém vai ter alguma coisa? Esse exercício que o seu Humberto fazia às sexta-feira era excelente, era uma aproximação que ele fazia para que as pessoas se aproximassem do Espiritismo e de si mesmo, fazer aos outros aquele. Então, ele fazia aos outros aquilo que ele gostaria realmente que fizesse. Ele aproximava o pessoal através do filme, conversava, discutia a enquete do filme. Então aquilo ali era excelente. Agora hoje, por que a gente sente falta? Porque não tem ninguém para fazer isso. Não tem uma referência, entendeu? É por isso que a gente está sentindo falta. Marlene está sentindo falta, eu estou sentindo falta, todos nós estamos sentindo falta exatamente disso. Nós tiramos até a quinta-feira de que a gente coisava os aniversariantes, e graças a Marlene e a outras pessoas, a gente conseguiu ter de volta isso, essa aproximação. Agora, se a gente conseguir a sexta-feira para assistir um filme, assistir um debate, fazer um debate, uma reunião, meu amigo, aí a gente alcançou a glória, viu? Perfeito. Precisa só organizar. Agora, falou na reunião, me lembrei da reunião de ontem. Olha só. O trabalho de divulgação, que é o expositor, quem fez a palestra ontem, fez o trabalho de divulgação. E Emmanuel disse que o trabalho de divulgação também é caridade. Além do trabalho de divulgação, porque olha só, uma palestra daquele nível, desse tipo, toda palestra é o seguinte: a gente joga semente, né? O palestrante joga semente, e essa palestra pode ajudar um monte de gente. Pode abrir os olhos de um monte de gente para uma porção de circunstâncias diferentes. Além do mais, ontem aconteceram duas coisas interessantes. 2 depoimentos. O primeiro, de Marlene, e o médico ficou impressionado com a atitude dela. Olha só, e esse depoimento de Marlene deve ter tocado algum de nós ou algumas pessoas no centro e disse: olha, mas não é que Marlene está certa, eu vou seguir esse lema de Marlene. E o depoimento de Valdirene, os 2 depoimentos. Inclusive, o Valdirene foi aplaudido, porque o depoimento dela foi mais longo e tal, mas sem tirar o mérito de Marlene, porque as duas fizeram depoimento no mesmo nível, quer dizer, falando da situação de saúde das duas, mostrando que a gente tem condição sim, através da doutrina e do nosso entendimento dessa doutrina, de nos resignarmos com aquilo que nos acontece e batalhar, não desistir da coisa para que a coisa fique nos mínimos detalhes. Então ali foi um momento de caridade. Quer dizer, todo o trabalho espírita é um momento de caridade total. Lucas falou a respeito de aperto de mão, abraço e tal, etc. Marlene falou a respeito do depoimento dela. Valdirene também. Ou seja, ali é oportunidade, muitas oportunidades para a gente fazer esta prática, praticar a caridade. E aí, com isso, nós estamos angariando, né, situações espirituais melhores para as nossas vidas, tanto no corpo quanto no espírito. Logo, a caridade é algo corriqueiro da gente fazer. Todo momento a gente faz, a todo instante a gente faz. Às vezes a gente nem quer essa oportunidade, justamente para nos dizer que a gente precisa ajudar aquele que está necessitado. Mais alguém? Rubim, a dona Marlene e a Val, se quiserem ser palestrantes, eu também acho. Eu acho que já está na hora. Não está faltando. Porque a dona Marlene pegou o microfone assim com uma autoridade ontem.
E ela fala bem. Aí a Val veio depois, ó. Eu também acho. Pegou o microfone e falou também bonito. Eu falei, rapaz, dava pra ser palestrante. Eu também acho. As Já duas. são palestrantes, só que elas não sabem. Não sabem disso. Só falta praticar. Nath e Lucas. Só falta praticar. E a Valdirene ainda tem a base da Bíblia, que ela estudou, passou muito tempo lendo a Bíblia e tal, que era, né, era de outra religião. Então, né, deve ajudar também. Mas a Marlene já tem a base da doutrina, dos estudos de Kardec e tal, da vivência que ela tem na doutrina há algum tempo. Agora, só não fazem se não quiserem, né? Mas que tem cabedal as duas. Lucas tem razão e eu concordo com o Lucas. Obrigada, vamos lá. Então vamos lá. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, assenta no princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma, fora da caridade não há salvação, se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma. Fé comum a todas as religiões, porém, numa fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes grupos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos desses sectários. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os afasta uns dos outros, até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, tendo a norma todos os homens são irmãos e, qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente. Vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos de Jesus e à lei apostólica. Se disser assim, fora da igreja não há salvação, toda a igreja vai dizer, olha, se você estiver fora da minha igreja, não é isso, meus amigos? Se você estiver fora da minha igreja, você irá para o inferno. Se você estiver fora da minha igreja, você não será salvo. Logo, a nossa igreja é a melhor, é a verdadeira. Todas as outras são hereges. E isso, porque ao invés de unir, vai separar as religiões. Porque até na história da Bíblia, companheiro, a gente vê uma coisa estranha de se ver. Qual das duas Bíblias é a verdadeira? A dos católicos, a dos evangélicos? Porque as duas são diferentes. Né? Tem uma que tem menos livros do que a outra. Qual das duas é correta? Qual das duas é a verdadeira? E ora, se a Bíblia, que é chamada a palavra de Deus, está dividida entre si, a própria Bíblia é uma de uma forma, outra de outra. Bom, se a palavra de Deus não deveria ter essa diferença, devia ser uma única Bíblia para todas as religiões. Mas aí veio uma religião e diz, não, a minha Bíblia é essa aqui, porque por isso. Aí o outro diz, não, a minha Bíblia é essa aqui, por isso. A minha Bíblia está certa. Aí o outro diz, não, a minha Bíblia daqui está certa. E aí, quem não está nenhuma das duas, pergunta, mas peraí, se a Bíblia é a palavra de Deus, não devia ter esse tipo de coisa. Imaginemos, então, que a Bíblia seja a palavra de Deus. Eu estou só dizendo aqui, imaginemos, mas pode ser, pode não ser. Imaginemos que seja.
Se for a palavra de Deus, nós temos que escolher uma das duas. Né? Uma das duas para ser a palavra de Deus, porque as duas juntas não pode ser. Então, o que a gente pode imaginar? Se a Bíblia é a palavra de Deus, repito, os homens é que estão dividindo a coisa. Os homens estão dividindo. Aí, o que eu chego à conclusão? Podemos chegar à conclusão que quem está errado é o homem, que vive mexendo nas coisas que não é da conta dele. E o resultado são essas confusões que a gente sempre vê. Principalmente com relação à religião. Porque olhem, meus amigos, é religião metendo a lenha em outra, é religião A metendo a lenha na religião B, é religião B metendo a lenha na religião C, e por aí vai. E por isso que aparecem os ateus, olha. As religiões vivem brigando entre si, eu não quero mais saber de religião. A religião não existe, só aparece para dividir os homens, o povo. E essas confusões. Mas precisamos ser racionais. Diga. Irmão Rubens, eu trabalho lá no hospital e lá tem muita gente evangélica, muita gente evangélica. Por incrível que pareça, uma das pessoas mais azedas são as irmãs evangélicas. São umas mulherzinhas azedas. Elas trabalham mal-humoradas, falam mal de todo mundo. Olha, nem os pacientes gostam delas. Parece que elas vão assim forçadas a fazer aquilo ali. E aí eu fico me perguntando, Jesus amado, cadê o exemplo? Que deveria ser o contrário, né? Deveria ser o contrário. Deveria ser as melhores, elas são pontuais, elas não faltam, tudo certinho. Porém, é as mais mal-humoradas. São as irmãs da igreja. Os pacientes mesmo dizem assim, rapaz, essa mulher é muito mal-humorada, ela só anda com a cara feia todo tempo. E dá resposta ao paciente. E eu fico olhando, meu Deus do céu, que doidice. Não está sendo o contrário do que Jesus prega? Que Jesus pregou? Tem alguma coisa que não está batendo. Verdade. Então é isso, meus amigos. A gente tem que dar o exemplo. Se eu sou de religião tal, se eu der o exemplo, o pessoal vai dizer, rapaz, esse camarada da religião tal, assim, ele segue a coisa mais ou menos corretinha. Logo, não precisamos prestar atenção porque essa religião pode ter alguma coisa importante, interessante. Agora, o cara da religião fica mal-humorado, xinga aqui, xinga lá, briga aqui, briga lá, e pensa mal do outro, e trata mal o paciente, e não sei o que, aí fica difícil. Complicadíssimo a situação. Muito bem, pessoal. Mais alguém? Então vamos aqui. Vamos mais um pedacinho. Fora da verdade não há salvação equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo. Portanto, nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integral? Quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias. A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada a seu adiantamento. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticar. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independe de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada. Não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Pois esta máxima
separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Então, meus amigos, olha só. Ou seja, fora da verdade não há salvação. Toda a igreja diz que está com a verdade. Aí haveria de novo a confusão, a separação, e a confusão não acabaria nunca. Então a gente precisa ter cuidado com aquilo que as nossas religiões nos oferecem e com os nossos comportamentos, a fim de que aquele que nos vê, nos assiste, nos ouve a todo instante, perceba e diga: peraí, ou a religião é boa demais, ou então o camarada está complicado. Se a religião diz uma coisa, ele pratica outra, aí aparece Jesus dizendo: hipócritas, são tudo caiados por fora, mas cheios de podridões por dentro. É assim que nós somos, né? Nós hipócritas. A gente fala uma coisa e prega outra. É o que Jesus diz que quer dizer com relação a isso. Mais alguém? Muito bem, pessoal. Então, olhem só. Nós vamos ficar por aqui. Aí na próxima, nós estamos ainda no capítulo 15. Né? Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Já na próxima reunião, nós vamos estudar instruções dos Espíritos com relação ao assunto que a gente está comentando há já vários dias, várias reuniões. Tá? Ou seja, é um assunto que vai fazer que a gente fique meditando, que precisa realmente bater na tecla caridade, caridade, caridade. Beleza? Muito bem. Agora, alguém pode fazer a prece final. Quem se habilita? Então vamos lá. Fechando os nossos olhos. Vamos nos concentrar nesse instante e orar assim. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui em teu nome. E te pedimos, Senhor, que essa tua bênção maravilhosa, essa tua paz, possamos fortalecer, nos amparar, nos fortificar cada dia mais nas nossas vidas, a fim que a gente tenha condição, Senhor, de ajudar aqueles que estão cada vez mais necessitados da nossa vida. Dá-nos a tua bênção, a tua luz, ajuda-nos a nossa família, nossa casa, nosso lar, todos aqueles que nos são mais caros. E também, Senhor, que os nossos anjos guardiães, eles possam estar sempre conosco, nos ajudando e trabalhando para a nossa evolução. Nós pedimos também para o Senhor, pelo nosso planeta Terra, pelo nosso Brasil, que eles possam ser, Senhor, cada vez mais assistidos pelo teu amor, a fim de que a paz reine em todos os corações, com o objetivo de que este planeta possa estar voltado sempre para os teus ensinamentos, para as tuas palavras. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por encerrado o trabalho em reunião da noite, rogando a tua paz e a tua bênção permaneçam em nossos corações, nos acompanhe, nos fortaleça, nos ampare, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Pessoal, boa noite. Boa noite. Um abraço a todos. Boa noite. Na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.